Berenice, você, lógico, com você com tanto amor e tanto carinho. Gente, a minha fofoca dá paz nesse programa, porque eu estou aqui falando com você, fofocando mesmo, porque hoje eu começo a falar sobre conexão. Mas que raio é esse de conexão? Conexão X. E eu vou presentear você com esse enigma, porque é um bloco todo enigmático. E quem, logicamente, vai fazer toda a fala e todas essas reportagens é minha queridíssima amiga, a Cris de Pascoal, lógico, metafísica, porque ela, na verdade, é que impera nesse ramo aqui no nosso país, no nosso Brasil. Esteja, nesse momento, conectado conosco, porque agora é a sua vez, minha querida, esse X incrivelmente que a gente está falando. O que significa essa conexão X? Berenice Bellato, Conexão X, um local onde tudo se integra, conhecimento, sabedoria, ufologia, espiritualidade. Conexão X, pessoal, aqui no Berenice e você. Olá pessoal, estamos aqui no Berenice e Você, no quadro Conexão X, onde tudo se integra. Estamos aqui com Maria C. Pereda, autora e escritora da série de livros O Sol Negro, PhD em Farmacologia pela Unicamp. Ela está aqui e vai falar sobre vida extraterrestre. Tudo bem, Maria? Tudo bem, Cris. Que honra estar contigo, né? Eu vou falar de um assunto que a especialidade é tua, né? Mas eu vou tentar. Mas você é pesquisadora desse assunto. E, Maria, hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão do prisma de Lira. É um livro maravilhoso que eu estou falando sobre ele, utilizando esse livro para poder abordar um pouquinho melhor de onde nós viemos e por que estamos aqui com a nossa família, que pode ser considerada não só da Terra, mas talvez aqueles que não moram na Terra. Então nós vamos abordar em graus e o prisma de Lira é um assunto interessante para ser introduzido. Para quem não sabe, o livro Prisma de Lira é canalizado. Sim, sim, é uma canalização. Bom, eu tenho uma pergunta aqui que não quer calar. Maria, qual a sua opinião sobre a existência de vida fora da Terra? Essa é uma pergunta interessante, porque o pessoal que pergunta, ele quer que você responda assim, eu acredito ou eu não acredito? E eu não posso responder dessa forma porque eu tenho que utilizar uma análise. Então eu gosto de usar análise para tudo. E a primeira análise é por que não, né? Então me prove que não. Enquanto você não provar que não, eu vou considerar a hipótese que sim. Então, usando uma brincadeira, eu costumo dizer assim, a resposta quando o pessoal me pergunta isso é elementar, meu caro Watson. E por que elementar, meu caro Watson? Porque é muito exata a resposta. Quando você tem dados para juntar, você tem uma análise de informações históricas que se validam e genéticas e científicas, como acontece hoje em dia, está claro para mim, Cris, que a gente tem que dizer elementar, meu caro Watson, e depois a gente evolui o porquê. Sem dúvida. Existem cientistas, geneticistas e pesquisadores acadêmicos que já admitem essa realidade. Eu mencionei os acadêmicos por serem aqueles ligados a universidades de peso e, portanto, temerem sair do paradigma atual para não perderem o emprego, pois uma grande quantidade dos que estão fora desse sistema controlador já dizem isso há muito tempo. Correto, Maria? Exato. Os que não estão no meio acadêmico, eles estão livres daquilo que se chama de pressão, né? Da pressão da dominação, da carreira, para não perder a carreira, porque eles não podem publicar trabalhos científicos dizendo está claro para mim que o nosso DNA veio de fora. Né? Eles podem dizer, bom, o nosso DNA ele é parte validado, a menor parte dele é validada como origem da Terra, que tem a ver com digamos, a evolução das espécies, mais ou menos na teoria de Darwin, mas a maior parte do nosso DNA não é. Eu vou falar isso um pouquinho melhor, né? Então, o que significa isso? Significa que um cientista, para publicar um trabalho com uma afirmação dessa, com dados genéticos profundos,
ele vai precisar fazer o quê? Ele vai precisar usar palavras. Então, eles usam palavras tipo assim, existe um elo perdido na relação entre, por exemplo, o homem de Neandertal e o homem Homo sapiens atual. Qual é esse elo perdido? Então, esse missing link, esse elo perdido, tem mais de 100 anos de pergunta desde a época de Charles Darwin, que se sabe que o DNA do homem não é rastreável pelo DNA das espécies hominídeas que foram achadas ao longo do tempo. Então, esses acadêmicos pobrezinhos, eles incorrem no que se chama de dogma da ciência. Então, o dogma da ciência castra e elimina cientistas do meio acadêmico. Então, eles acabam se transformando em cientistas independentes, trabalhando em empresas, fundações, e aí sim, esse pessoal pode falar o que eles precisam falar, né? Mas eles não podem falar porque você tem o dogma da ciência, dogma da religião, porque ao dizer as descobertas, eles vão colidir com interesses. E esses interesses são dominados e impedem esse pessoal de falar. Tadinho, não é fácil, né? Então, veja bem, um nome interessante que está dentro dessa questão do genoma humano, que é o DNA. Então, você tem o Francis Crick e o James Watson. Interessante a palavra Watson, né? Porque eu falei elementar, eu quero Watson, mas esse é outro Watson. Eles descobriram que o DNA humano era aquela tripla hélice e em 1962 ganharam o prêmio Nobel. O Francis Crick foi o primeiro homem a dizer verbalmente, primeiro cientista de grande magnitude, e ele ganhou o prêmio Nobel em 1962 por causa da descoberta do nosso DNA. Ele foi o primeiro a dizer, escrito e falado, que o nosso DNA não é da Terra. 97%, ele não sabia que era 97%, mas ele já viu naquela época que o nosso DNA não é da Terra. Tem um pessoal da Universidade de Cambridge, veja bem, acadêmicos se aventurando. Então, Evan Burney, da Universidade de Cambridge, disse que a teoria do DNA lixo tem que ir para o lixo. Ou seja, esse 97% daquilo que não se relaciona com a Terra não tem a ver com a Terra, mas não pode, e tem que ir para o lixo essa teoria porque ela é extremamente útil. Mais uma pessoa, o Mark Gerstein, também da Universidade de Yale, que é uma das mais importantes universidades que tem dos Estados Unidos, disse que o DNA lixo, na verdade, é quem comanda os nossos genes. Então, se falava que o DNA era lixo, 97% dele, porque não se conheciam os genes. A partir do momento que se conheceram os genes, se entendeu que quem estava comandando esses genes era o nosso DNA, anteriormente chamado de lixo. Interessante, não? Isso já Demais, é prova né? científica de que o nosso organismo biológico veio de fora. Você poderia citar pesquisas que mostram as evidências suficientes para concluir que o homem da Terra é fruto de uma modificação do DNA original das espécies que naturalmente estavam se desenvolvendo? Vamos falar agora dos acadêmicos que estão falando a coisa certa, né, de uma maneira devagarzinho. O que está acontecendo hoje? Tanto no campo da ufologia como no campo da genética humana, eles estão dizendo o gatinho está subindo no telhado. Eles estão liberando dados que com certeza já são muito mais amplos em Black Projects, que são aqueles projetos de caixa preta, que ficam em níveis hierárquicos de instituições de pesquisas com pesquisadores separados. Então, o que é liberado hoje oficialmente para o público? Então, depois que começou aquele projeto do Human Genome Project, que é o HGP, esse projeto do genoma humano começou mais ou menos em 1999, em 2003 teve uma liberação de dados que já mostrou até 2010 mais ou menos, liderados pelo Craig Venter. Ele mostrou que 3% do DNA humano, como eu tinha falado, é rastreável nas espécies hominídeas, ou seja, se relaciona com aquele Homo erectus, espécies anteriores ao Homo erectus, de acordo com a teoria da evolução de Charles Darwin e a teoria das espécies. Ok, então aí a gente tem 3%. Ok, mas o que acontece com 97% do nosso DNA? Eles chamavam esse nosso DNA, Cris, de junk DNA, DNA lixo. Ou seja, como eles não sabiam que 97% do nosso DNA fazia, diziam que o nosso DNA era lixo. Ou seja, Deus, ou sei lá quem nos criou,
criou o homem com um DNA que não funcionava para nada. Então, as pesquisas modernas mostram o contrário. Então, a primeira coisa que aconteceu é que 97% do nosso DNA tem função. E ele não é rastreável com as espécies animais, hominídeas ou não, da Terra. Ele não se relaciona com nada que tem na Terra. Portanto, 97% do que você é, no seu caso talvez tenha até mais, né? Mas 97% do que você é não é da Terra. Então, qual é a maneira de provar essa teoria? Então, você tem o Craig Venter, que fez o projeto ENCODE, né? E ele até saiu dele, agora está em outros níveis de pesquisa, até de clonagem e tudo mais. Mas tem outros cientistas da Universidade de Cambridge que estão dizendo isso, que o nosso DNA realmente não se relaciona com as espécies humanas, então nós não somos, nosso material biológico veio de fora. Para eles não dizer veio de fora, que eles não podem dizer veio de fora, eles dizem não se correlaciona com as espécies animais da Terra. 97%. Quando eu era novinha, eu lembro que na faculdade o pessoal falava assim, o homem tem um DNA muito parecido com o da mosca, né? Ou seja, eles sabiam, então, 3% disso, e 3% disso você tem os genes. Então, não se conheciam os 22 mil genes humanos, né? Se conhecia 1% dos 22 mil genes humanos, e falavam que esse 1% era parecido com a mosca. Só que ao conhecermos esses 22 mil genes humanos, sabemos que, então, isso está mais difícil ainda, a correlação com as espécies animais da Terra. Portanto, o homem é um animal, aspas, que o seu material biológico veio de algum lugar. Bom, pessoal, vocês estão gostando, né? Mas eu tenho uma pergunta, assim, interessantíssima. Maria, se é assim, nós fazemos parte de uma família galáctica. E quem é essa nossa família galáctica? De onde nós viemos? Interessante isso. Essa resposta não é fácil porque a gente tem que usar uma série de possibilidades. Então tem que tirar também a religião do meio, Cris. O problema é quando colide com religião. Então o primeiro ponto é dizer para as pessoas que forem extremamente religiosas, para elas abrirem a mente e se desvestirem dos conceitos religiosos para ouvir o que nós vamos falar aqui. Você mencionou o Prisma de Lyra. O Prisma de Lyra é um livro canalizado por Lisa Royal e Keith Priest nos Estados Unidos. E eles deram nessa canalização uma interpretação muito interessante. Interpretação ou não, existem outros médiuns que também citam coisas muito parecidas. Então, qual é a ideia de onde nós viemos? Supostamente, vários médiuns falaram da constelação de Lyra, a origem galáctica da nossa família vindo de Lyra, que vieram para a Terra, mas antes de vir para a Terra, como isso surgiu? Imagine a consciência divina, imagine aquela consciência que está no nível mais alto de todas as dimensões. Nesse nível mais alto de dimensões, estou falando a nível até de física quântica, porque nós falamos em dimensões de realidade e níveis de consciências mais altos. Então, numa oitava superior, onde as dimensões são muito mais altas, existe aquele que tudo sabe. Não vamos dar nome para não confundir com religião. Esse que tudo sabe e que tudo cria, ele resolveu gerar a sua divisão. Ele queria se dividir em partes que não se recordassem dele mesmo, para que ele pudesse fazer uma infusão em outras dimensões. Então ele começou um processo de se dividir, criando variações dele mesmo através do que se chama de prisma de Lyra. Imagine uma bolha de realidade, que é o que se chama o nosso universo, e um buraco branco, que os físicos hoje chamam de, pelo buraco branco, a energia escura, que é uma teoria aceita academicamente, a energia que permeia o universo, ela preenche o universo penetrando pelo buraco branco. E a matéria do nosso universo, ela sai pelo buraco negro. Todo mundo já ouviu falar do buraco negro. O cientista Stephen Hawking, agora com o filme sobre a vida dele, foi um dos que mais desvendaram o enigma do buraco negro. Então, o buraco negro no universo, ele engole a matéria, transforma em energia, mandando para outro lugar. E os buracos brancos são os infusores de energia, chamada energia escura, ok?
Então, o conceito do prisma de Lira é que através do buraco branco que há na constelação de Lira, aquele que tudo sabe mandou a sua luz branca e a região do buraco branco de Lira funcionou como se fosse um prisma. Esse prisma fracionou em 7 cores, 7 frequências de luz. Sabe-se que luz é inteligência, porque para os esotéricos e os místicos, a alma é pura energia e a alma é onde está a inteligência do homem, ok? Então, esse que tudo sabe fracionou nessas 7 parcelas de luz, 7 cores, 7 frequências, e nessas 7 frequências haviam já 7 partes de sua inteligência. Essas partes continuaram se fracionando, não só em luz, mas fracionaram-se em dimensões aonde elas atingiam. E através disso foi sendo criado na densidade, na infusão, a energia se transformava em matéria, criando planetas que são parte da consciência do todo, criando estrelas que são parte da consciência do todo e criando a matéria biológica como nós a conhecemos em níveis mais densos e menos densos, criando inclusive seres que tinham uma aparência, digamos, polar, que é como somos nós seres humanos, que apresenta uma divisão, uma cabeça, 2 braços, 2 pernas, porque foi tudo criado na polaridade. Então, o prisma de Lira diz que essa criação na densidade, ela se fracionou na polaridade. E todos os seres que vieram sendo originários pelo prisma de Lira, criando dimensões e densidades, eles estão na polaridade, ou seja, eles representam esses lados positivo e negativo, esses 2 pernas, 2 braços, mesmo que na configuração fisiológica eles tenham variações, mas esse é um padrão que se repete. Bom, vocês estão gostando, né? Daqui a pouco voltamos aí, vamos para um rápido comercial e a gente volta já já. Conexão X aqui no Berenice e Você. Olá, Berenice, é hora de faturar. Hoje eu trago para vocês aqui a linha completa da Cop BR. Você que é instalador, você que é um revendedor, que quer ganhar dinheiro, conheça a nossa linha da Cop BR. Temos aqui hoje para apresentar para você a linha de DVRs de 4 canais, de 8, 16, 24 e 32, além de novidade, NVRs, que você possa instalar, só chegar e plugar eles na tomada, muito simples, via IP. A linha de Speeddomes, que você possa alcançar 1.000, 2.000 metros de distância, além da linha completa de câmeras. São mais de 30 modelos de câmera da Cop BR. E mais os acessórios, são muitos. Aonde você vai adquirir esse produto? Na Rua Santa Ifigênia 29 ou na Rua dos Gusmões 415. Ou em uma das nossas lojas no Rio de Janeiro. Rua da Carioca, número 34. O telefone aparece aí no nosso vídeo. Segue a imagem, a força da segurança. Adquira agora mesmo a série O Sol Negro e conheça os segredos milenares da Sociedade Secreta do Frio. O Sol Negro, à venda nas melhores livrarias virtuais do país. De volta no Berenice e Você, no quadro Conexão X. Estou aqui com Maria C. Pereda, falando do prisma de Lira. Maria, você pode explicar isso melhor, utilizando o diagrama para nossa maior visualização? Acho que para visualizar melhor, que o prisma já é um diagrama, né? Quando a gente fala em prisma, a gente lembra de um triângulo, né? Então, vamos imaginar a infusão que esses 7 raios, 7 frequências geraram, criando dimensões diversas e densidades diversas. Essa infusão equivale ao que se chama na Bíblia de a queda. Porque as frequências mais altas, ao fazer infusões, dando densidades maiores para ir baixando, o que nós temos aqui na Terra é o local da queda total. É onde viemos ser implantados, é a queda onde nós estamos. Então, essa infusão dimensional gerou a tal da queda que a Bíblia menciona. Foram expulsos do paraíso. Ou seja, quando eles eram, na verdade, padrões energéticos, eles se transformaram em matéria, se densificaram. Então, a ideia do prisma, vamos pensar num triângulo.
né? Imagine um triângulo onde você tem um dos vértices, uma polaridade extremamente positiva, mais positivo, um outro vértice, então, vamos pensar em positivo, extrema positividade. No outro vértice, extrema negatividade. E na ponta seria a síntese, o momento de integração. Então, quando você tem a extrema negatividade, a extrema positividade e a síntese, a integração na ponta, você vê qual que é o objetivo da polaridade. Por que nós vivemos na dualidade? Por que a gente vive entre o bem e o mal? Por que nós vivemos com essa dificuldade de a nós mesmos nos dominarmos e impedir que o nosso lado negro, né, apareça? E esses padrões que a gente vê no mundo, fala, pô, eu quero um mundo melhor. Por que eu vejo um mundo ruim, pessoas fazendo coisas horrorosas e ao mesmo tempo surgem pessoas maravilhosas, atitudes incríveis, padrões incrivelmente fantásticos surgindo? Por que a gente vê essa polaridade? Porque foi criado assim para que aquele que tudo sabe pudesse experienciar essa diferença. A polaridade, ela não é ruim. A negatividade, ela não é seu inimigo, ela é seu aliado. Quando você vê a negatividade, você consegue mensurar negatividade e positividade, você consegue mensurar quem é você, você consegue se integrar nesse caminho e escolher o caminho em direção a essa integração. Porque tudo aqui, nessa realidade que foi criada pela separação, pela ideia de eu estou separado da origem, do Pai, do Criador, é apenas uma ideia que nos foi dada porque nós fomos fragmentados. Porque essa fragmentação gerou a perda da memória, gerou a perda da consciência da ligação, do assim como é embaixo é em cima, estarmos sempre conectados, e nos deram a polaridade, macho e fêmea, bem e mal, para que nós integrássemos isso através de conhecê-las e retornássemos ao todo. A única forma de retornar a esse todo é através da integração. Então eu tenho que saber enfrentar o que é a negatividade, conviver com ela, neutralizá-la, integrando-a a mim e não expurgando-a, porque você não consegue expurgar uma coisa que faz parte dessa realidade. A realidade que nós vivemos, ela é dual. O organismo biológico nosso é dual. A energia elétrica é expressa pela polaridade. Tudo que você vê está expresso na polaridade. Suas células, seu organismo, o universo como um todo, ele é dual. Então, extrema polaridade e extrema positividade, elas não têm que ser separadas, elas têm que ser integradas. Portanto, tudo que é diferente, nós temos que passar a aceitar, conviver, integrar, para que com essa integração nós tenhamos um nível de consciência maior. A consciência só é elevada através desse processo do prisma da integração. E não é à toa que o triângulo, com um ponto no centro, é um símbolo esotérico, Cris, bastante conhecido. Né? O círculo, o triângulo dentro do círculo e o ponto ao centro, chamado de síntese nas sociedades esotéricas. Por que síntese? Porque ele representa exatamente a nossa realidade, onde nós vivemos e que foi criado pelo Criador, para aquele que tudo sabe, através de suas frações de imagem e semelhança, para que nós pudéssemos experienciar essa graça. A graça é experienciar a separação para adquirir a lembrança, a memória daquilo que nós somos, integrados ao todo, e somos o todo, não somos a parte. Somos partes do todo, portanto somos o todo. E esse todo expressou em seres com aparências diferentes. Não só na Terra você vê japonesinho, vê povos negros, orientais, asiáticos e brancos, caucasianos. Você vê uma diversidade étnica na Terra. Da mesma forma, você vê uma diversidade étnica em outras realidades e em outros mundos. Então o prisma de Lira conta que a humanidade, a forma humanoide foi criada primariamente na constelação de Lira, em Vega, na estrela Vega, em planetas que circulam a estrela Vega, foram criadas formas humanoides diversificadas, e isso foi sendo espalhado pelo universo como o conhecemos, e a Terra é uma experiência de integração
da diversidade. Você está gostando, né? Você está gostando, né? Interessantíssimo. Uma unidade, humanidade. A partir da visão desse diagrama, erros e acertos são igualmente importantes. Então, no final, tudo que acontece, toda experiência vivida é positiva, Maria? Exatamente, toda experiência vivida ela tem que ser vista como positiva, porque esse é o objetivo, é o jogo cósmico, é o drama cósmico. Então esse drama cósmico ele veio para experienciar a polaridade, a diversificação, a sensação de estar separado ao Pai, porque me abandonastes, a frase de Jesus. Aquela sensação de estar abandonado, separado, porque você não tem a memória de integração. Quando passamos a receber de volta essa memória, a gente passa a ser tolerante. Então nós, na Terra, para recebermos a nossa família galáctica, que também foi formada através da passagem pelo prisma de Lira, nós vamos ter que primeiro fazer uma lição de casa, passar a tolerar-nos, porque nós não toleramos os que vivem aqui, com a sua diversificação, com a sua diferença. Enquanto a gente não conseguir fazer esse drama cósmico integrado aqui na Terra e chegar numa consciência maior de que todos somos um e essas partes me representam também. Essas partes diferentes também fazem parte de mim e não separadas de mim. Enquanto judeus e islâmicos estiverem se matando por causa de religião que se separam, enquanto as pessoas não entenderem que existem ferramentas de separação e se livrarem das ferramentas, ao nível de consciência maior, levará a desaparecer as religiões. Porque eu não preciso de religião para me manter separado, quando eu já sei que eu não sou separado. Eu sou você e você é eu. Não há por que nós estarmos brigando. Nosso objetivo para retornar a Deus, para chegar a Deus, não é ficar no muro das lamentações, falando um monte de frases, porque aquilo vai me levar para Deus. Vai me levar para Deus se eu me reintegrar, se eu integrar com a minha família cósmica que está aqui na Terra. E aí sim, somente aí, esses seres que nos deram a origem, os nossos pais, e também nossos filhos, porque esses processos de hibridizações que vários seres como os Zetas têm feito na Terra, eles também geraram nossos filhos. Nós somos filhos e somos pais de outros que habitam o universo. E eles só nos serão apresentados quando nós deixarmos a intolerância e a separação de lado aqui na Terra. Eles estão esperando por isso. Porque eles não se apresentam. Porque os extraterrestres não se apresentam, então fazem um touchdown, descem com a sua nave e falam, hello, eu estou aqui, né? Por que eles não fazem isso? Porque o que vai acontecer? Vai sair todo mundo correndo, vai sair um matando o outro, as pessoas vão achar que você é um extraterrestre e vão te matar. Então, enquanto a tolerância e a integração e a memória não retornar, esses seres não vão se apresentar oficialmente. Embora o governo mundial saiba da existência deles, vários grupos os veem, várias pessoas têm contatos com eles, mas eles não farão uma apresentação oficial enquanto não houver uma integração melhor nos seres da Terra. Interessantíssimo, né, Maria? Mas olha, depois desse papo todo, eu queria saber o que é o karma sobre esse ponto de vista, né? Isso é ótimo. Então, assim, essa história do karma, né? Vamos dizer o que é o karma. O karma é uma questão autoimposta. Então, o que acontece com a humanidade hoje? Quando você começa a recobrar a memória, você começa a ter atitudes de aumentar até o seu próprio karma. Porque você passa a ter atitudes negativas, sabendo que são negativas, e você se impõe o desequilíbrio. A avaliação na história egípcia, no Antigo Egito, a Maat, que era a deusa que avaliava as almas daqueles que haviam deixado o corpo e queriam passar para o paraíso egípcio, ela colocava a alma numa balança contra uma pena. E ela avaliava o karma daquela pessoa, a negatividade que ela tinha gerado em vida. Então, se a alma dela pesasse mais que a pena, ela não poderia passar para o paraíso. O que é isso? O karma que aquela pessoa auto se infligiu. Porque não tem ninguém que vem no céu e vai te colocar,
vai te punir e aquele Deus malvado que vai falar para você, você vai ser punido pelos seus erros, porque não existem erros, existem experiências. Nesse conceito do prisma, existe o mais negativo e existe o mais positivo. Então, essa experiência que você está tendo, você tem direito a ter erros e acertos. Acontece que quando a pessoa está tendo consciência maior, ela vai gerando um karma autoimposto, porque ela sabe que ela está fazendo errado. Ela sabe que ela está fazendo errado. E ao fazer errado, o nível de consciência aumentado, ele demanda uma questão assim, o livre-arbítrio aumentado, mas a responsabilidade aumentada. O que acontece com as pessoas quando elas aumentando o nível de consciência? Elas entendem que eu sou Deus. Elas entendem que ao passar do momento que eu sou integrada com Deus, não sou separada, o livre-arbítrio aumenta. Não é a religião que vai mandar em mim. Eu vou fazer aquilo que eu sei que eu devo fazer. Mas a partir desse momento, eu também tenho um grande nível de responsabilidade comigo e com o resto, porque eu vou gerar karma se esta responsabilidade não for usada da maneira correta. É aquela história do Anakin Skywalker, de Guerra nas Estrelas, né? Bom, o papo está muito bom, mas a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já com a Maria Pereda. Olá, Berenice, é hora de faturar. Hoje eu trago para vocês aqui a linha completa da Cop BR. Você que é instalador, você que é um revendedor, que quer ganhar dinheiro, conheça a nossa linha da Cop BR. Temos aqui hoje para apresentar para você a linha de DVRs de 4 canais, de 8, 16, 24 e 32, além de novidade, NVRs, que você possa instalar. Só chegar e plugar eles na tomada, muito simples, via IP. A linha de Speed Domes, que você possa alcançar 1.000, 2.000 metros de distância, além da linha completa de câmeras. São mais de 30 modelos de câmera da Cop BR. E mais os acessórios, são muitos. Aonde você vai adquirir esse produto? Na Rua Santa Ifigênia 29 ou na Rua dos Gusmões 415. Ou em uma das nossas lojas no Rio de Janeiro, Rua da Carioca, número 34, o telefone aparece aí no nosso vídeo. Segue a imagem, a força da segurança. Adquira agora mesmo a série O Sol Negro e conheça os segredos milenares da Sociedade Secreta do Frio. O Sol Negro, à venda nas melhores livrarias virtuais do país. De volta, Berenice, você no quadro Conexão X aqui com Maria Carmen Pereda. Maria Pereda. Maria, mas tudo bem, vamos começar nosso próximo bloco então. Maria, o microcosmo sempre reflete o macrocosmo e vice-versa, né? Isso é facilmente percebido ao apreciar coincidências, como o das estruturas atômicas dos átomos ser exatamente igual à estrutura do sistema. Isso já é a prova de uma fragmentação? Sem dúvida, o espelhamento é o que acontece naquilo que a gente vê. Nós vemos tudo por um espelhamento de imagem e semelhança. O primeiro livro que menciona isso, e é muito antigo, pertence aos egípcios, é o livro de Thoth, né, chamado até de Tábua Esmeralda, ou depois foi nomeado como Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande, onde ele menciona imagem e semelhança, assim como é em cima e embaixo. Até o livro de Esplendor dos Hebreus também menciona a mesma frase, assim como é em cima e embaixo. Então, essa história de dizer que Deus, nosso Pai, criou os seus filhos à imagem e semelhança, pode ser levado ao nível da matéria e pensar em, então, né, gerando filhos, biologicamente falando, que também ocorreu e ocorre no universo, naqueles em que geneticamente temos uma correlação genética com eles. Assim está na Bíblia e está no Bereshit hebraico, dizendo que eles vieram do céu, acharam as filhas do homem bonito e com ela tiveram filhos. Afinal de contas, isso também é uma questão de fracionamento e espelhamento, ok? Mas o principal a levar nessa pergunta é lembrar a questão da fração que o prisma de Little menciona. Esse fracionamento é uma questão holográfica. Então vamos voltar para a ciência.
A ciência diz o seguinte, o universo que você vê, que você acredita que você está vivendo, é uma holografia. Nada existe aqui, tudo está na sua mente. A pergunta é, que mente? Então, se nada há lá fora, igual está no filme Matrix, né? O Morpheus dizendo para o Matrix, o que você está vendo não existe, Neo. E o Neo, como não? Essa mesa não é essa mesa, essa poltrona não é essa cadeira, não é essa cadeira? E o Morpheus diz, não, ela não existe. Ela está unicamente na sua mente. Então, se tudo que nós vemos, e a ciência hoje, a física quântica, os físicos teóricos dizem, nós vivemos em uma holografia, e essa holografia não está lá fora, está aqui dentro, então, tudo que o Criador fez foi ser criativo. Ele gerou várias formas, várias histórias em dimensões de realidade e densidades diferentes, onde ele podia ter essas experiências. Nós somos uma dessas experiências e temos que retornar ao nível de consciência. Essa holografia tem várias imagens, mas essas imagens diferentes, esses seres fisiologicamente parecidos, mas diferentes, eles são nossa família galáctica, porque nós temos uma correlação de DNA com eles. Aliás, uma coisa que é interessante falar, nós estamos falando de extraterrestres, né? Da possibilidade de vida extraterrestre. Agora, o que é um extraterrestre? O que é um alien? A pessoa fala, é um alien. Não é extraterrestre. Qual é a diferença? Alien significa que não tem uma correlação genética conosco. Pode ter uma forma fisiológica completamente diferente, não vai ter uma cabeça, 2 braços, 2 pernas. Ele vai ser totalmente diferente biologicamente de nós. Existem também essas formas, e esses são os aliens. Então, extraterrestres são esses da história contada no livro O Prisma de Lyra, que é a nossa família galáctica, família, porque existe uma correlação de DNA. Mas, de qualquer forma, tudo isso que nós estamos falando, Cris, existe na consciência divina, que é a consciência que criou as frações. E nós, como frações, vivemos também tudo a nível de consciência. Nada existe. Tudo é uma holografia. Então, Maria, o objetivo desse drama, o jogo cósmico, é aprender a reintegrar as múltiplas frações de polaridade? Exato. É por isso que tamanha diversidade existe na Terra e agora teremos que fazê-la interagindo com a nossa família galáctica? Exato. A nossa família galáctica tem várias carinhas, né? Eles têm vários formatos, embora mantenha-se com uma forma humanoide. A nossa família galáctica quer que nós os aceitemos e aceitemos os filhos que foram criados a partir de nós. Então nós vamos ver aqueles que foram gerados através de nós, vamos recebê-los de volta, vai chegar um momento em que vai ser reintegrada a nossa família galáctica, a origem, a história do mundo vai ter que ser modificada, Cris. Que essa história de que o homem, como civilização, se remonta a 5.000 anos e acabou, né? Você vê que isso está ruindo já pelos historiadores, com as descobertas que estão sendo feitas, com a contagem do tempo variando, que civilizações já existiam há 20.000 anos atrás, grandes cidades com 12.000 anos atrás. Espera aí, encontraram um corpo, vários corpos de Neandertals com 10.000 anos, então tem uma coisa errada. Então se o Neandertal existia até 40.000 anos, e o Homo sapiens surgiu, ele veio depois. Então, Darwin está errado, né? Peraí. Porque Homo sapiens e Neandertals conviveram juntos. Essa é a nova teoria agora, porque encontraram corpos de Neandertal, homem de Neandertal na Europa, junto com Homo sapiens, convivendo juntos e agora falando que se acasalavam. Peraí. Então, se a teoria da evolução diz que uma coisa vem depois da outra, o que aconteceu? Que o homem de Neandertal foi encontrado e datado de 20 até 10 mil. 10 mil tá errado. Então põe 20. Não, põe 40 que é melhor. Peraí, mas se 40.000 anos antes de Cristo você tinha o homem de Neandertal, como é que em 12.000 antes de Cristo já haviam civilizações altamente civilizadas? Né? Peraí, tem alguma coisa errada na história que oficialmente se contava na Terra. Então, a partir do momento em que surgirem esses seres, eles começarem a se oficializar como origem nossa, nós vamos ter que recontar a história da humanidade, não vai dar mais para segurar as grandes mentiras, né, que se seguram contando a historinha de 5.000 anos de evolução
quando na verdade essa história é muito anterior a isso. E o homem de Neandertal existia em paralelo com o Homo sapiens, porque esse Homo sapiens foi criado por um projeto galáctico, onde esse Neandertal foi usado para surgir o Homo sapiens em paralelo. Então, se o Homo sapiens existia em paralelo, é porque alguém modificou esse aqui, porque geneticamente seria impossível uma mutação da forma que poeticamente os cientistas chegaram a sugerir mutações fantásticas e astronomicamente impossíveis de criar um Neandertal e um Homo sapiens paralelamente com tamanho de diferença, né? Como é que um cérebro vai mudar de tamanho? O cérebro do Neandertal era muito maior que o cérebro do Homo sapiens. Então o Homo sapiens não só encolheu de cérebro, mudou sua estrutura fisiológica, e tem teorias hoje que falam o seguinte, peraí, se tudo é uma questão de evolução, como é que os animais se adaptaram às regiões onde vivem e não precisam de nada? Eles, na seleção natural, na teoria da evolução e seleção natural, os animais se adaptaram e os que não se adaptaram morreram. Como é que o homem teria sobrevivido se ele não tivesse inteligência? Ele não se adaptou a nada. O homem não se adaptou. O homem não é um animal adaptado à Terra. O homem queima no sol, o homem morre de frio, o homem tem problemas para tudo, ele só sobreviveu na Terra porque ele não é adaptado, ele sobreviveu porque tem uma inteligência. Então, biologicamente, a teoria da evolução de Darwin para o homem está falha, porque o homem não se adaptou. Ah, então, não, mas da inteligência não precisava se adaptar. Peraí, ok, mas por que o lado biológico do homem não se adaptou igual os animais se adaptaram? Né? Embora ele tivesse inteligência, o homem não está adaptado à Terra. Interessante, né? Então, uma pergunta que não quer calar, Maria, e precisamos saber. Somos todos seres vindos de outros planetas, outros padrões de ondas? Somos todos ETs? Não, não somos ETs, somos da Terra, mas o nosso organismo biológico foi criado por uma mistura de componente biológico de fora. 97% dele, como já está claro, do nosso organismo biológico, nosso DNA é de fora. 3% do nosso DNA tem a ver, sim, com a origem das espécies, seleção, evolução, mas 97% do seu organismo é de fora. Bem que eu desconfiava que tem muitos estelares aqui nesse planeta. Maria, muitas pessoas aqui no nosso planeta dizem que são de fora. Pessoas dizem que são reptilianas, outros felinos, outros das Pleiades. Como é que você vê isso como cientista? Vamos esclarecer isso, que é uma confusão danada, né? As pessoas que têm conexão, expansão de consciência, existe isso de fato, existem os esquizofrênicos, né, que acreditam que estão tendo coisas e não têm, e existem os que têm realmente uma expansão de consciência e têm conexões com realidades paralelas, onde uma outra versão deles mesmos existem, ou outros seres que não deixam de ser, pensa na realidade holográfica, outras versões deles mesmos, se conectam a essas realidades e ele passa a experienciar ao mesmo tempo aqui e lá, e trazer o conhecimento do aqui e lá, mas não deixa de ser uma versão dele, uma outra versão dele lá, ok? Aí a pessoa aqui, com esse corpo físico, que nasceu de pai e mãe da Terra, com, digamos assim, pessoas que viram e assinaram o atestado do nascimento, ok? A certidão do nascimento, diz, essa pessoa pega o microfone e fala, eu sou das Pleiades, né? Não, não é. Você não é das Pleiades, você é da Terra. Você nasceu aqui, você não tem pai e mãe, não viram você nascer, você não saiu da sua mãe, entendeu? Então você nasceu aqui, você é da Terra. O que você tem, você é terráqueo, o que você tem é uma lembrança, o que você tem é uma conexão. E as pessoas ficam confusas falando que são extraterrestres. Pode até ter alguns que são muito parecidos conosco, como são os pleidianos, os de Aldebaran, que são bem parecidos fisiologicamente conosco. Provavelmente serão os primeiros a se apresentarem para não chocarem, né? Certo. Os mais parecidos com o nosso envelope biológico, né? Mas não quer dizer que se tem um ou outro aqui convivendo meio enganadinho, a gente não sabe, talvez,
que esses outros que falam eu sou daqui, eu sou de lá, são de lá, não, estão confusos. Eles estão confusos, eles nasceram aqui, eles têm pai e mãe da terra, eles são da terra. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já com esse papo super agradável. Olá, Berenice, é hora de faturar. Hoje eu trago para vocês aqui a linha completa da Cop BR. Você que é instalador, você que é um revendedor, que quer ganhar dinheiro, conheça a nossa linha da Cop BR. Temos aqui hoje para apresentar para você a linha de DVRs de 4 canais, de 8, 16, 24 e 32, além de novidade, NVRs, que você possa instalar, só chegar e plugar eles na tomada, muito simples, via IP. A linha de Speeddomes, que você possa alcançar 1.000, 2.000 metros de distância, além da linha completa de câmeras. São mais de 30 modelos de câmera da Cop BR. E mais os acessórios, são muitos. Aonde você vai adquirir esse produto? Na Rua Santa Ifigênia 29 ou na Rua dos Gusmões 415. Ou em uma das nossas lojas no Rio de Janeiro, Rua da Carioca, número 34, o telefone aparece aí no nosso vídeo. Segue a imagem, a força da segurança. Estamos de volta no Berenice e Você com o quadro Conexão X, aqui com Berenice Belatti. Pois é, gente, Conexão X, na verdade, ele é um bloco dentro do nosso programa. Hoje foi a estreia com a nossa queridíssima escritora, doutora em farmacologia, Maria Pereda. Então, o tema fascinante são os prismas de Lira. Nós, logicamente, a pedido dos próprios telespectadores, resultado do ponto de encontro que nós gravamos o ano passado aqui em São Paulo. Lógico, você sabe o quanto que nós tivemos, na verdade, de perguntas sobre esse tema que nós estamos hoje colocando. Então, a partir do próximo programa, existirá um bloco dentro do Berenice e Você, não especialmente como hoje. Você que está sempre conectado com algo que você não tem resposta, mas as perguntas ficam tão latentes dentro de si, façam as perguntas, enviem ao nosso programa para que nós possamos ter a oportunidade de estar sempre conectados a tudo aquilo que está incrivelmente fascinante para cada ser que procura no cosmos sempre uma resposta. Nós não somos sabedores da verdade, mas temos aqui cientistas que falarão com clareza e o conhecimento. Eu vou contar com você nesse bloco. E vou agradecer muito você, Cris, a Maria Pereda, por este bloco. Porém, por que eu entrei nesse bloco? Sabia que nós já temos perguntas, não é? Nós já temos perguntas e agora, logicamente, vou pedir para você, Maria, que nós vamos aí dar apenas as respostas daquilo que já aconteceu, que nós temos aqui hoje já pelo tablet. É verdade. Okay. Tá bom? Pessoal, e nós estamos aqui sempre tão conectados a você e vamos entrar agora nessa produção incrível do programa, respondendo exatamente aquilo que você mandou pra gente. E continuem sempre enviando essas perguntas, porque nós temos aqui cientistas prontos para responder. Ou mesmo você, né, Cris, que é metafísica aí, que também tem resposta sempre para dar claro, é verdade. A todos os nossos telespectadores. Verdade. Temos uma pergunta de um internauta aqui, de um telespectador. Ele quer saber... Porque quem inventou as religiões no contexto do prisma de Lira? Bom, o prisma de Lira não fala em religiões. O prisma de Lira, aliás, liberta da religião, porque ele traz a consciência. A religião foi inventada pelo homem. Né? O homem que se apropriou da informação, a informação que foi formatada na forma de uma religião, para que ela pudesse dominar as pessoas, para que ela pudesse limitar a consciência do homem e, através disso, ter uma forma de vantagem. Pode ver que todas as religiões elas são muito ricas, né?
Você não vê uma religião pobre, você vê religiões ricas. Pobres são os homens que seguem as religiões. Então, o que nós temos que entender é que religião e informação e conhecimento não tem nada a ver. Você pode até encontrar informação na religião, porque ela existe, mas ela não é a única verdade. E cada religião com o seu livrinho quer vender para você a única verdade. E não existe a única verdade, porque a verdade é multifacetada, tal qual o Prisma de Lira explica que os seres humanos são multifacetados, os seres galácticos são multifacetados. Então, como apresentar uma única verdade, um livro onde tudo existe, se isso é impossível? Interessante. Tem outro internauta aqui perguntando qual é a grande verdade que é escondida da humanidade? Você diz, será que ele quer saber a grande verdade da origem do homem? Sim. O dia que a grande verdade da origem do homem for revelada, as religiões deixarão de existir, os domínios deixarão de existir. O homem entenderá que ele é Deus, por pura expressão, a nível de consciência. E ao ser Deus, ele não mais precisará de dominadores, ele não mais será dominado. E ele integrará uma mesma consciência. Então, nós não mais teremos uma consciência separada, teremos uma consciência unificada, porque essa consciência unificada é o caminho para o retorno da casa do Pai, né? Então, a grande verdade tem que ser escondida de nós, até que ela não mais possa ser escondida por aqueles que querem dominar-nos e tirar vantagem disso. Você está gostando, Berenice? Bom, eu estou adorando, porque, na verdade, a responsabilidade que a gente tem como apresentador no programa é levar conhecimento aos nossos telespectadores, e vocês hoje estão, assim, tremendamente, incrivelmente, não sei mais o que eu poderia dizer, passando essas informações tão objetivas aos nossos queridos telespectadores. Eu só queria concordar com a Maria aqui numa coisa, se você me permite. A religião tem sido um dos maiores entraves da vida espiritual do ser humano, porque delega o céu e o inferno. Exato. Delega a culpa. E que essa culpa a gente leva vidas e vidas sem entender por quê. Exato. O que você acha disso, Berenice? Para interagir com a gente aqui. Eu prefiro, na verdade, não dar minha opinião, mas sim ouvir as respostas, porque aqui, enquanto vocês estavam, eu estava, na verdade, recebendo as perguntas. Se você observar bem aí, você vai perceber que tem uma pessoa, assim, inclusive muito chateada conosco, porque nós estamos falando de quebrar esses paradigmas de religiões, de várias. E esse senhor aí, inclusive, ele criticou muito, dizendo assim, mas como que o homem vai viver sem religião? Como isso pode acontecer? Então, se você observar aí, é verdade. Então eu acho que a pessoa que tem, assim, maior bagagem para responder, com certeza aí é a Maria Pereira. O homem tem direito de viver com a religião, ele tem direito de procurar o seu mestre, ele tem direito de procurar informação e recebê-la de forma segmentada, já que estamos todos multifacetados num segmento. Ele tem direito. Não quer dizer que a religião não tenha digamos, a sua aplicabilidade. Enquanto a consciência está separada, e muito separada daquilo que ele realmente é, ele pode até precisar da religião. Ok? Mas chegará o dia em que ele gostará de não ser mais dominado. Chegará o dia em que ele não vai querer mais ser limitado. Chegará o dia em que ele vai querer pensar por si mesmo e não mais chegarem para ele revelando informações e dizer, esta é a única verdade, onde a pessoa começa a dizer, é só isso? Só tem isso mesmo? Não tem nada além disso? Não, nada além disso. A ciência já provou, pela sua evolução, que as teorias religiosas, elas não se mantinham, né? O que acontece? Até a própria igreja já modifica, até a própria igreja já começa a admitir coisas que antes não admitia. A própria igreja pediu perdão por ter matado milhões de pessoas durante mais de 1000 anos, durante a época do extermínio da Idade Média, que exterminavam-se outras religiões e pessoas que não obedeciam, né? Então, assim, a igreja fez holocaustos, tanto a judaica como a cristã e a islâmica. Então, esses holocaustos são feitos por imposição, por impedir que as pessoas pensem por si próprias. Chegará o dia em que a grande maioria
pensará por si própria e não haverá mais espaço para imposição. Maria, agora uma pergunta da Berenice. Você acha assim que esse dia que está para chegar, papapá, demora muito? A massa crítica está próxima, Berenice. E é por isso mesmo Mas dá licença um pouquinho, porque é assim, Jesus está chegando. Desde que eu nasci, eu ouço falar, o meu pai falar, e meu pai também falava, e papapá, meu pai está com 98 anos, ele continua falando que amanhã Jesus está chegando. Além disso, todas as pessoas sempre falam, ó, vai chegar o dia que todos nós vamos ter essa libertação. Agora, como que você acha realmente que esse dia está chegando? No que você se baseia? Ok, vamos voltar para a religião. Historicamente, a história do Messias, né? O Messias é um termo hebraico, né? E esse termo hebraico significa aquele que vem revelar, aquele que vem salvar, revelar você. Só que é interessante que essa salvação, essa revelação só pode existir dentro de você. Não vai ter ninguém nunca que do lado de fora vai salvar. Primeiro porque você não nasceu pecador. Ninguém tem que vir aqui e morrer pelos teus pecados, porque se você tem uma religião que fala que você nasceu pecador, isso não é uma religião, isso é uma prisão, né? Você nasce livre, é você que se prende. Você se prende aos seus dogmas, você se prende aos seus conceitos, você se prende a uma política errada, você se prende a uma economia dominadora, você fica preso nisso. Só que só a sua consciência, o Messias nascendo dentro de você, você atingindo a consciência crística, Jesus já disse, somente através de mim vocês chegarão a Deus. Não era por ele, homem, e sim pela consciência que ele já tinha. E ele com certeza entendia isso e tinha que falar por parábolas. Então esse Messias tem que nascer em você. E esse é o ser desperto e liberto. E Jesus está dentro de você, renascendo todos os dias. Mas nós vamos ficando por aqui. E lógico, gente, vou agradecer ao meu telespectador que esteve aqui conosco. Cumprimentando você, Cris Pascoal. Gratidão, Berenice, honra enorme estar contigo. X. Conexão X, é isso aí. Maria Pereda, obrigada, você Berenice. com o seu lançamento desses livros assim, incrivelmente maravilhosos. Muito obrigada. Muito obrigada. E até a próxima semana, ó, com muito amor.